When driving on a national road, is it permitted to drive on the hard shoulder in order to allow faster moving traffic to overtake? Yes, temporarily when the hard shoulder is clear and it is safe to drive there. Ao dirigir em uma estrada nacional, é permitido dirigir no acostamento para permitir a ultrapassagem por tráfego mais rápido. Exposta. Sim, temporariamente. Quando o acostamento estiver livre e for seguro dirigir lá. What should a driver do in a queue of traffic controlled by traffic lights? A driver should maintain their position in the queue. O que um motorista deve fazer em uma fila de trânsito controlada por semáforos? Exposta. O motorista deve manter sua posição na fila. What should the driver do when driving a vehicle they are not familiar with? Initially drive with extra care and at a lower speed until fully familiar with the vehicle. O que o motorista deve fazer ao dirigir um veículo com o qual não está familiarizado? Exposta. Inicialmente dirija com cuidado redobrado e em velocidade mais baixa até estar totalmente familiarizado com o veículo. When stopped at traffic lights and the green light comes on, what should a driver do? Check that other road users have cleared the junction and move off with care. Ao parar no semáforo o sinal verde acender, o que o motorista deve fazer? Exposta. Verifique se os outros usuários da via saíram do cruzamento e saiam com cuidado. What should a driver do when they get a puncture while driving? Stop at a safe place and change the wheel. O que um motorista deve fazer ao sofrer um furo no pneu enquanto dirige? Exposta. Pare em um local seguro e troque a roda. After overtaking another vehicle, what should a driver do? Gradually move back into the left when the vehicle has been passed. Após ultrapassar outro veículo, o que o motorista deve fazer? Exposta. Volte gradualmente para a esquerda quando o veículo for ultrapassado. What would happen if a driver cuts in too soon when overtaking another vehicle? It would force the other vehicle to suddenly slow or change direction, causing danger. O que aconteceria se o motorista cortasse a marcha muito rápido ao ultrapassar outro veículo? Exposta. Isso forçaria o outro veículo a reduzir a velocidade repentinamente ou mudar de direção, causando perigo. In dry weather, how might a driver judge what is a safe following distance to the vehicle in front? By using a fixed point and applying the 2-second rule. Em tempo seco, como o motorista pode avaliar qual é a distância segura para o veículo da frente? Exposta. Usando um ponto fixo e aplicando a fricção de 2 segundos. What phrase is recommended for drivers to help them determine a safe distance from the vehicle in front on a dry road? Only a fool breaks the 2-second rule. Qual frase é recomendada para motoristas ajudá-los a determinar uma distância segura do veículo da frente em uma estrada seca? Exposta. Só um tolo quebra a regra dos 2 segundos. When a driver wants to turn left into a property and there is a bus lane on the left, what should the driver do? Give way to cyclists, taxis, and buses, which may be using the bus lane. Quando um motorista quer virar à esquerda em uma propriedade e há uma faixa de ônibus à esquerda, o que o motorista deve fazer? Exposta. Dê passagem a ciclistas, táxis e ônibus que possam estar usando a faixa de ônibus. What traffic may use a contraflow bus lane? Buses on a scheduled service. Qual tráfego pode usar uma faixa de ônibus no contrafluxo? Exposta. Ônibus em serviço regular. What traffic may use a with-flow bus lane during the times specified on information signs at the start of the lane? Buses, taxis, and cyclists. Qual tráfego pode usar uma faixa de ônibus com fluxo,
contínuo durante os horários especificados nas placas informativas no início da faixa exposta, ônibus, táxis e ciclistas. When driving along a dual carriageway in normal driving conditions, which lane should a driver be in? In the left-hand lane, unless the driver wishes to overtake or turn right. Ao dirigir em uma via dupla em condições normais de direção, em qual faixa o motorista deve estar? Exposta. Na faixa da esquerda, a menos que o motorista deseje ultrapassar ou virar à direita. What does a 2+1 road have? 2 non-motorway lanes in one direction and 1 non-motorway lane in the opposite direction. O que uma estrada 2+1 tem? Exposta. 2 faixas não rodoviárias em uma direção e uma faixa não rodoviária na direção oposta. What does a 2+1 road have? 2 lanes of traffic in one direction and 1 in the opposite direction. O que uma via 2+1 tem? Exposta. 2 faixas de tráfego em uma direção e uma na direção oposta. Where may a driver overtake on a 2+1 road? In the 2-lane stretch. Onde um motorista pode ultrapassar em uma via 2+1? Exposta. No trecho de 2 pistas. What should a driver do when traveling on a motorway or dual carriageway? Be alert for other drivers who may suddenly change lanes or reduce speed. O que um motorista deve fazer ao trafegar em uma rodovia ou via dupla? Exposta. Esteja atento a outros motoristas que podem mudar de faixa repentinamente ou reduzir a velocidade. In normal driving conditions on a motorway, which lane should the driver occupy? Drive in the near side, left-hand lane, unless intending to overtake. Em condições normais de direção em uma rodovia, qual faixa o motorista deve ocupar? Exposta. Dirija na faixa do lado esquerdo, a menos que pretenda ultrapassar. What may the hard shoulder of a motorway be used for? Stopping in an emergency. Para que pode ser usado o acostamento de uma rodovia? Exposta. Parar em caso de emergência. After exiting the motorway and coming towards a junction at the end of the deceleration lane, slip road, what should a driver do? Be alert for oncoming and crossing traffic at the end of the slip road. Após sair da rodovia e chegar a um cruzamento no final da faixa de desaceleração estrada de acesso, o que o motorista deve fazer? Resposta. Esteja atento ao tráfego que se aproxima e cruza no final da via de acesso. A driver wishes to go straight ahead at a cross junction of equal importance. If they encounter other traffic, what is the general rule that applies? Traffic approaching from the driver's right has right of way. O motorista deseja seguir em frente em um cruzamento de igual importância. Se ele encontrar outro tráfego, qual é a regra geral que se aplica? Exposta. O tráfego que se aproxima pela direita do motorista tem preferência. In general, when turning right on a two-way road, where should a driver position the vehicle? Just left of the middle of the road. Em geral, ao virar à direita em uma estrada de 2 pistas, onde o motorista deve posicionar o veículo? Exposta. Logo à esquerda do meio da estrada. What should a driver do before turning right from a major road into a minor road? Yield right of way to oncoming traffic and pedestrians crossing at the junction. O que um motorista deve fazer antes de virar à direita de uma via principal para uma via secundária? Resposta. Dê passagem ao tráfego em sentido contrário e aos pedestres que atravessam no cruzamento. What in particular should the driver of a large vehicle be aware of when passing pedestrians? That the pedestrians can be affected by the vehicle's slipstream. O que em particular o motorista de um veículo grande deve estar ciente ao ultrapassar pedestres? Resposta. Que os pedestres podem ser afetados pelo vácuo do veículo.
Why is a large vehicle likely to intimidate other road users? The size and noise of the vehicle. Por que um veículo grande pode intimidar outros usuários da via? Resposta: o tamanho e o ruído do veículo. What should a driver of a long vehicle do when turning left into a narrow side road? Move to the right on the approach to allow the turn to be made without touching the pavement. O que um motorista de um veículo longo deve fazer ao virar à esquerda em uma via lateral estreita? Resposta: mova-se para a direita na aproximação para permitir que a curva seja feita sem tocar o pavimento. When driving a large vehicle, why is it sometimes necessary to move to the right before making a left-hand turn? To ensure the near side, left side, rear wheels do not touch the curb. Ao dirigir um veículo grande, porque às vezes é necessário mudar para a direita antes de fazer uma conversão à esquerda? Direita. Resposta: para garantir que as rodas traseiras do lado esquerdo não toquem o meio-fio. A driver is driving a large vehicle up a steep hill. There is a slow lane on the left. Um motorista está dirigindo um veículo grande subindo uma ladeira íngreme. Há uma faixa lenta à esquerda. O que o motorista deve fazer? Resposta: dirija na faixa lenta. The driver of a large vehicle needs to proceed straight ahead at a mini roundabout at which there is limited space to maneuver. What should the driver do? Where possible, negotiate the mini roundabout in the same way as a normal roundabout. O motorista de um veículo grande precisa seguir em frente em uma mini rotatória onde há espaço limitado para manobrar. O que o motorista deve fazer? Resposta: sempre que possível, circule pela mini rotatória da mesma forma que em uma rotatória normal. What should a driver do when an emergency service vehicle approaches with flashing blue lights? React quickly, safely and carefully to allow the emergency service vehicle to pass. O que um motorista deve fazer quando um veículo de emergência se aproxima com luzes azuis piscantes? Resposta: reaja com rapidez, segurança e cuidado para permitir a passagem do veículo de emergência. What should a driver never do when an emergency service vehicle approaches with flashing blue lights? Brake suddenly or block the road. O que um motorista nunca deve fazer quando um veículo de emergência se aproxima com luzes azuis piscantes? Resposta: frear repentinamente ou bloquear a estrada. What is the likely effect of motorists rubbernecking at the scene of a traffic incident? It can cause additional incidents as drivers become distracted. Qual é o provável efeito do pescoço de borracha dos motoristas no local de um incidente de trânsito? Resposta: pode causar incidentes adicionais, pois os motoristas se distraem. How should a driver react to emergency services vehicles with flashing blue lights and/or sirens on? Check their mirrors before looking for space to move aside. Como um motorista deve reagir a veículos de serviços de emergência com luzes azuis piscantes e ou sirenes ligadas? Resposta: verifique os retrovisores antes de procurar espaço para se afastar. What should a driver do if a front tire bursts while driving? Grip the steering wheel firmly. O que um motorista deve fazer se um pneu dianteiro estourar enquanto dirige? Resposta: segure o volante firmemente. What precautions could a driver take against the risk of fire in their vehicle? Carry a suitable fire extinguisher in the vehicle. Quais precauções um motorista pode tomar contra o risco de incêndio em seu veículo? Resposta: carregue um extintor de incêndio adequado no veículo. What should a driver do if their vehicle is broken down on a motorway and they are awaiting assistance? Switch on the vehicle hazard warning lights, get out of the vehicle, and stand safely to the side. O que um motorista deve fazer se seu veículo quebrar em uma rodovia e estiver aguardando assistência? Resposta:
Ligue o pisca-alerta do veículo. Saia do veículo e fique em segurança ao lado. How are emergency vehicles identified? By flashing red or blue lights. Como os veículos de emergência são identificados? Exposta. Por luzes vermelhas ou azuis piscando. How should a driver apply the brakes in an emergency if the vehicle is fitted with anti-lock brakes, ABS? Press the brake pedal firmly and hold. Press. Como o motorista deve acionar os freios em uma emergência se o veículo estiver equipado com freios antibloqueio ABS? Exposta. Pressione o pedal do freio firmemente e segure. What effect could a front tire blowout have on a vehicle? The steering wheel will pull to one side. Qual o efeito que um pneu dianteiro estourado pode ter em um veículo? Exposta. O volante será puxado para um lado. What should a driver do when suddenly confronted by a hazard on the road? Decelerate and apply the foot brake firmly. O que o motorista deve fazer quando repentinamente se depara com um perigo na estrada? Exposta. Desacelere e acione o freio de pé firmemente. When driving along and required to stop suddenly, what should a driver do? Apply the foot brake firmly. Ao dirigir e precisar parar repentinamente, o que o motorista deve fazer? Exposta. Aplique o freio de pé firmemente. When required to stop in an emergency, what should a driver do? Apply firm pressure on the foot brake. Quando necessário parar em uma emergência, o que o motorista deve fazer? Resposta. Aplique pressão firme no freio de pé. When required to stop in an emergency, what should a driver do? Apply the foot brake firmly. Quando necessário parar em uma emergência, o que o motorista deve fazer? Resposta. Aplique o freio de pé firmemente. What should the driver do if the service brake fails? Use the secondary brake? O que o motorista deve fazer se o freio de serviço falhar? Resposta. Use o freio secundário. What is the penalty for a vehicle owner who allows a learner driver to drive their vehicle unaccompanied? Their vehicle will be seized. Qual é a penalidade para um proprietário de veículo que permite que um aprendiz de motorista dirija seu veículo desacompanhado? Resposta. O veículo será apreendido. A learner permit driver who receives 7 penalty points in a 36-month period, 3 years, will be banned from driving for how many months? 6 months. Um motorista aprendiz que recebe 7 pontos de penalidade em um período de 36 meses, 3 anos, será proibido de dirigir por quantos meses? Resposta. 6 meses. How many penalty points will an unaccompanied learner driver receive on conviction? 4 penalty points. Quantos pontos de penalidade um motorista aprendiz desacompanhado receberá em caso de condenação? Resposta. 4 pontos de penalidade. A learner driver who has been stopped by a Garda for driving unaccompanied faces a minimum fine of how much? €160. Um motorista aprendiz que foi parado pela polícia por dirigir desacompanhado enfrenta uma multa mínima de quanto? Resposta. €160. If the owner of a vehicle allows a learner driver to drive their vehicle, what is the maximum fine the owner could face? €1,000. Se o proprietário de um veículo permitir que um aprendiz de motorista dirija seu veículo, qual é a multa máxima que o proprietário pode enfrentar? Resposta. €1.000. Is a learner driver permitted to drive unaccompanied if they have the consent of the vehicle owner? No. A learner driver is not permitted to drive unaccompanied, even with the owner's consent. Um aprendiz de motorista tem permissão para dirigir desacompanhado se tiver o consentimento do proprietário do veículo.
Resposta: não, o aprendiz de motorista não tem permissão para dirigir desacompanhado, mesmo com o consentimento do proprietário. For how long is a learner driver's accompanying driver required to have held their full license in Category B? 2 years. Por quanto tempo um motorista acompanhante de um aprendiz de motorista precisa ter a carteira de habilitação completa na categoria B? Resposta: 2 anos. What is the fine for a learner driver who drives unaccompanied? 160 euros. Qual é a multa para um aprendiz de motorista que dirige desacompanhado? Resposta: 160 euros. When a learner driver has passed their driving test, are they permitted to drive unaccompanied as the holder of a certificate of competency? No. A learner driver is not permitted to drive unaccompanied until they have been issued with a full driving license in that category. Quando um aprendiz de motorista é aprovado no teste de direção, ele tem permissão para dirigir desacompanhado como titular de um certificado de competência? Resposta: não, um aprendiz de motorista não tem permissão para dirigir desacompanhado até que receba uma carteira de motorista válida nessa categoria. Can a learner driver drive unaccompanied if they are on their third or subsequent learner permit? No, they cannot drive unaccompanied on any learner permit. Um aprendiz de motorista pode dirigir desacompanhado, se estiver em sua terceira ou subsequente carteira de habilitação. Resposta: não, eles não podem dirigir desacompanhados em nenhuma carteira de habilitação. Can a person who has passed their car driving test within the last 2 years act as an accompanying driver? No. They must hold the full driving license for a minimum of 2 years. Uma pessoa que passou no teste de direção nos últimos 2 anos pode ir como motorista acompanhante. Resposta: não, eles devem possuir a carteira de motorista completa há pelo menos 2 anos. Are there any occasions when a learner driver can drive unaccompanied? No. Learner drivers must be accompanied at all times by a qualified driver. Há alguma ocasião em que um aprendiz de motorista pode dirigir desacompanhado? Resposta: não, os aprendizes de motorista devem estar acompanhados o tempo todo por um motorista qualificado. What should a driver be alert to in this area? Pedestrians may cross between parked cars. O que o motorista deve estar atento nesta área? Resposta: pedestres podem atravessar entre carros estacionados. What should a driver be aware of in this situation? The cyclist may move onto the roadway without paying attention to moving traffic. O que o motorista deve estar ciente nesta situação? Resposta: o ciclista pode entrar na via sem prestar atenção ao tráfego em movimento. How should a driver overtake the cyclist in this situation? By crossing the broken white line? Como um motorista deve ultrapassar o ciclista nesta situação? Resposta: cruzando a linha branca tracejada. What should a driver do in this situation? Allow the pedestrian to cross the road. O que o motorista deve fazer nesta situação? Resposta: permita que o pedestre atravesse a rua. There are pedestrians on the footpath ahead and there are pools of water on the road. What should a driver do? Reduce speed and try to avoid the pools of water so as not to splash the pedestrians. Há pedestres na calçada à frente e poças d'água na estrada. O que o motorista deve fazer? Resposta: reduza a velocidade e tente evitar as poças d'água para não espingar nos pedestres. When stopped at traffic lights and the green light comes on, but pedestrians are still crossing the road, what should a driver do? Wait as long as necessary to enable them to complete the crossing. Ao parar no semáforo e o sinal verde acender, mas os pedestres ainda estiverem atravessando a rua, o que o motorista deve fazer? Resposta: aguarde o tempo necessário para que eles consigam atravessar. What should a driver do when they see a slow-moving vehicle up ahead being driven by a learner driver?
Maintain a distance behind to avoid undue pressure. O que o motorista deve fazer ao ver um veículo em movimento lento à sua frente, dirigido por um motorista aprendiz? Resposta: mantenha uma distância atrás para evitar pressão indevida. How is a learner driver likely to react in unusual traffic situations? Slower than an experienced driver. Como um motorista iniciante provavelmente reagirá em situações incomuns de trânsito? Resposta: mais lento que um motorista experiente. When negotiating junctions, which road users are particularly vulnerable? Motorcyclists. Ao passar por cruzamentos, quais usuários da via são particularmente vulneráveis? Resposta: motociclistas. When stopped at traffic lights, a driver should take particular care for which road users coming up on their left? Cyclists. Ao parar em um semáforo, o motorista deve ter cuidado especial com os usuários da via que vêm à sua esquerda. Resposta: ciclistas. In slow-moving city traffic, a driver should occasionally check their blind spots for which road users in particular. Cyclists. No trânsito lento da cidade, o motorista deve ocasionalmente verificar seus pontos cegos para quais usuários da via em particular. Resposta: ciclistas. At traffic lights, a driver should take particular care for which road users coming up on the left side, near side. Motorcyclists. Nos semáforos, o motorista deve tomar cuidado especial com os usuários da via que vem pelo lado esquerdo do lado próximo. Resposta: motociclistas. What should a driver do when they see joggers ahead on the left? Check the mirrors, indicate and overtake, allowing them enough clearance. O que o motorista deve fazer ao ver corredores à sua frente, à esquerda? Resposta: verifique os retrovisores, dê seta e ultrapasse, deixando espaço suficiente. When driving on a road that has a potholed surface and there is a cyclist ahead, what should a driver do? Allow extra clearance in case the cyclist swerves to avoid a pothole. Ao dirigir em uma estrada com superfície esburacada e há um ciclista à frente, o que o motorista deve fazer? Resposta: deixe uma folga extra caso o ciclista desvie para evitar um buraco. What should a driver be aware of when making a left turn into a side road? Cyclists may come up on the left, near. O que o motorista deve estar ciente ao fazer uma conversão à esquerda em uma via lateral? Resposta: ciclistas podem entrar pela esquerda ao lado próximo. When driving on a country road without footpaths, what should a driver expect coming towards them on their side of the road? Pedestrians. Ao dirigir em uma estrada rural sem calçadas, o que um motorista deve esperar ao vir em sua direção pelo seu lado da estrada? Resposta: pedestres. What should a driver do when driving at night on an unlit road? Watch out for pedestrians wearing dark clothing. Drive. O que o motorista deve fazer ao dirigir à noite em uma via sem iluminação? Resposta: cuidado com pedestres vestindo roupas escuras. What could happen if a driver parks on a footpath? Pedestrians could be prevented from passing. O que pode acontecer se o motorista estacionar em uma calçada? Resposta: os pedestres podem ser impedidos de passar. What procedure should a driver follow when intending to overtake a cyclist traveling in the same direction up ahead? Mirror check. Indicate and move out if it is safe to do so. Qual procedimento um motorista deve seguir ao pretender ultrapassar um ciclista que trafega na mesma direção à frente? Resposta: verifique os espelhos. Indique e saia se for seguro fazê-lo. What should a driver do when traveling on a country road with following traffic and they meet pedestrians? Signal their intention to overtake the pedestrians. O que o motorista deve fazer ao trafegar por uma estrada rural com tráfego na sua direção e encontrar pedestres? Resposta:
Sinalizar sua intenção de ultrapassar os pedestres. When driving on dark winter mornings and evenings on unlit country roads, what should a driver be aware of? Cyclists are much more vulnerable in poor lighting conditions. Ao dirigir em manhãs e noites escuras de inverno em estradas rurais sem iluminação, o que o motorista deve estar ciente? Resposta: os ciclistas são muito mais vulneráveis em condições de pouca iluminação. When driving on dark winter mornings and evenings on unlit country roads, what should a driver be aware of? That there could be vulnerable pedestrians walking on the road. Ao dirigir em manhãs e noites escuras de inverno em estradas rurais sem iluminação, o que o motorista deve estar ciente? Resposta: pode haver pedestres vulneráveis caminhando na via. Essa dica de hoje é para todas as pessoas que são amantes de futebol. Se você está procurando um aplicativo de qualidade, conheça agora mesmo nosso sistema, onde desbloqueamos todos esses canais, como Premiere, ESPN, Sport TV, dentre outros. E o melhor de tudo isso é que é sem travamentos. Contamos também com a área exclusiva para quem gosta de filmes. E se você tem aplicativos como Netflix, Prime Video e HBO Max, tenha tudo isso dentro do nosso aplicativo. Solicite um teste agora mesmo. When driving on dark winter mornings and evenings on unlit country roads, what should a driver be aware of? School children are more vulnerable on unlit country roads on dark winter mornings and evenings. Ao dirigir em manhãs e noites escuras de inverno em estradas rurais sem iluminação, o que o motorista deve estar ciente? Resposta: crianças em idade escolar são mais vulneráveis em estradas rurais sem iluminação em manhãs e noites escuras de inverno. Road junctions. What type of road users are particularly vulnerable? Pedestrians. Em cruzamentos, que tipo de usuário da via é particularmente vulnerável? Resposta: pedestres. At traffic lights, a driver should take particular care for which road users coming up on the left. Motorcyclists. Nos semáforos, o motorista deve ter cuidado especial com os usuários da via que vêm à esquerda. Resposta: motociclistas. When a driver intends to make a left-hand turn at a junction where there are pedestrians and cyclists present, what should a driver do? Check your mirrors and watch for cyclists or pedestrians on the left. Quando um motorista pretende fazer uma conversão à esquerda em um cruzamento onde há pedestres e ciclistas presentes, o que ele deve fazer? Resposta: verifique seus espelhos e observe se há ciclistas ou pedestres à esquerda. Which of the following road users are most vulnerable in slow-moving city traffic? Motorcyclists. Quais dos seguintes usuários da via são mais vulneráveis no trânsito lento da cidade? Resposta: motociclistas. Which of the following road users are most vulnerable in slow-moving city traffic? Pedestrians. Quais dos seguintes usuários da via são mais vulneráveis no trânsito lento da cidade? Resposta: pedestres. What should a driver do when driving at night on an unlit road? Watch out for unlit cyclists. O que um motorista deve fazer ao dirigir à noite em uma estrada sem iluminação? Resposta: cuidado com os ciclistas sem iluminação. When a driver intends to make a left-hand turn on a busy city street junction and there are pedestrians and cyclists around, what should the driver do? Watch for cyclists or pedestrians who may try to cross the road in front of the vehicle. Quando um motorista pretende fazer uma conversão à esquerda em um cruzamento movimentado da cidade e há pedestres e ciclistas por perto, o que o motorista deve fazer? Resposta: fique atento a ciclistas ou pedestres que possam tentar atravessar a rua na frente do veículo. What impact can a vehicle with a high cab have on the driver's ability to see other road users? A high cab can make it more difficult to see pedestrians and cyclists around the cab area. Qual o impacto que um veículo com alta capa pode ter na capacidade do motorista de ver outros usuários da via? Resposta: uma cabine alta pode dificultar a visualização de pedestres e ciclistas ao redor da área da cabine. When a driver meets a set of traffic lights showing green and elderly pedestrians are crossing at the junction,
What should the driver do? Allow the pedestrians to cross in their own time. Quando o motorista encontra um semáforo verde e pedestres idosos estão atravessando no cruzamento, o que o motorista deve fazer? Resposta: permita que os pedestres atravessem em seu próprio ritmo. Which type of road users are particularly vulnerable at junctions? Motorcycle riders. Que tipo de usuário da estrada é particularmente vulnerável em cruzamentos? Resposta: motociclistas. What road users should the driver of a large vehicle be particularly aware of on their near side, left-hand side, when turning left at traffic lights? Cyclists. A quais usuários da via o motorista de um veículo grande deve estar particularmente atento ao virar à esquerda em um semáforo? Resposta: ciclistas. A driver meets a pelican crossing with a flashing amber light showing. There is a pedestrian still on the road. What should the driver do? Wait and let the pedestrian cross at their own pace. Um motorista se aproxima de uma faixa de pedestres com uma luz âmbar piscando. Há um pedestre ainda na via. O que o motorista deve fazer? Resposta: espere e deixe o pedestre atravessar em seu próprio ritmo. Which type of road users are particularly vulnerable at junctions? Motorcycle riders. Que tipo de usuário da via é particularmente vulnerável em cruzamentos? Resposta: motociclistas. What road users should the driver of a large vehicle be particularly aware of on their near side, left-hand side, at traffic lights? Motorcyclists. Quais usuários da via o motorista de um veículo grande deve estar particularmente atento ao lado esquerdo do semáforo? Resposta: motociclistas. On average, how many pedestrians will be killed if hit by a car at 60 kilometers per hour? 9 out of 10. Em média, quantos pedestres serão mortos se forem atropelados por um carro a 60 km/h? Resposta: 9 de 10. On average, how many pedestrians would be killed if hit by a car at 50 kilometers per hour? 5 out of 10. Em média, quantos pedestres morreriam se fossem atingidos por um carro a 50 km/h? Resposta: 5 de 10. On average, how many pedestrians will be killed if hit by a car at 30 kilometers per hour? 1 out of 10. Em média, quantos pedestres serão mortos se forem atingidos por um carro a 30 km/h? Resposta: 1 de 10. If it is safe to overtake a cyclist in speed zones up to 50 kilometers per hour, what is the recommended minimum passing distance? Allow a minimum of 1 meter. Se for seguro ultrapassar um ciclista em zonas de velocidade de até 50 km/h, qual é a distância mínima recomendada para ultrapassagem? Resposta: permita um mínimo de 1 metro. If it is safe to overtake a cyclist in speed zones over 50 kilometers per hour, what is the recommended minimum passing distance? Allow a minimum of 1.5 meters. Se for seguro ultrapassar um ciclista em zonas de velocidade acima de 50 km/h, qual é a distância mínima recomendada para ultrapassagem? Permita um mínimo de 1,5 metro. How can a pedestrian walking along a poorly lit road reduce the risk of an accident occurring? Wear high visibility clothing. Como um pedestre caminhando por uma via mal iluminada pode reduzir o risco de um acidente? Resposta: use roupas de alta visibilidade. What is a courtesy pedestrian crossing? An uncontrolled pedestrian crossing place. O que é uma faixa de pedestres de cortesia? Resposta: um local de travessia de pedestres não controlado. In slow-moving city traffic, a driver should occasionally check their blind spots for which road users in particular. E-scooters. No trânsito lento na cidade, o motorista deve ocasionalmente verificar seus pontos cegos para quais usuários da via em particular. Resposta:
Patinetes elétricos. When driving on a road that has a potholed surface and there is an e-scooter ahead, what should a driver do? Allow extra clearance in case the e-scooter swerves to avoid a pothole. Ao dirigir em uma estrada com superfície esburacada e há uma patinete elétrica à frente, o que o motorista deve fazer? Resposta: deixe espaço extra caso a patinete elétrica desvie para evitar um buraco. What procedure should a driver follow when intending to overtake an e-scooter traveling in the same direction up ahead? Check mirrors, signal, and move out if it is safe to do so. Qual procedimento um motorista deve seguir ao pretender ultrapassar uma patinete elétrica que trafega na mesma direção à frente? Resposta: verifique os espelhos, sinalize e saia se for seguro. When driving in the dark on an unlit country road, what should a driver be aware of? That e-scooter users are much more vulnerable on dark roads. Ao dirigir no escuro em uma estrada rural sem iluminação, o que o motorista deve estar ciente? Resposta: que os usuários de patinetes elétricos são muito mais vulneráveis em estradas escuras. What should a driver do when they intend to make a left-hand turn at a junction where there are cyclists and e-scooter users present? Use your mirrors to check for cyclists and e-scooter users on the left before turning. O que o motorista deve fazer quando pretende fazer uma conversão à esquerda em um cruzamento onde há ciclistas e usuários de patinetes elétricos presentes? Resposta: use seus espelhos para verificar se há ciclistas e usuários de patinetes elétricos à esquerda antes de virar. What should a driver do when driving at night on an unlit road? Watch out for unlit e-scooters. O que o motorista deve fazer ao dirigir à noite em uma estrada sem iluminação? Resposta: cuidado com patinetes elétricos sem iluminação. When a driver intends to make a left-hand turn at a busy city junction and there are pedestrians, cyclists, and e-scooter users present, what should the driver do? Watch for pedestrians, cyclists, and e-scooter users who may try to cross the road in front of the driver's vehicle. Quando o motorista pretende fazer uma conversão à esquerda em um cruzamento movimentado da cidade, há pedestres, ciclistas e usuários de patinetes elétricos presentes, o que o motorista deve fazer? Resposta: fique atento a pedestres, ciclistas e usuários de patinetes elétricos que podem tentar atravessar a rua da frente do veículo do motorista. What impact can a vehicle with a high cab have on the driver's ability to see vulnerable road users? A high cab can make it more difficult to see pedestrians, cyclists, and e-scooter users around the cab area. Qual o impacto que um veículo com alta cab pode ter na capacidade do motorista de ver os usuários vulneráveis da via? Resposta: uma cabine alta pode dificultar a visualização de pedestres, ciclistas e usuários de patinetes elétricos ao redor da área da cabine. What type of road users are particularly vulnerable at junctions? E-scooter users. Que tipo de usuário da estrada é particularmente vulnerável em cruzamentos? Resposta: usuários de patinetes elétricos. What should a driver be aware of when making a left turn into a side road? E-scooters may come up on the left, near side. O que o motorista deve estar ciente ao fazer uma conversão à esquerda em uma estrada secundária? Resposta: patinetes elétricos podem surgir à esquerda lado próximo. When stopped at traffic lights, a driver should take particular care for which road users coming up on their left. E-scooters. Ao parar em um semáforo, o motorista deve ter cuidado especial com os usuários da via que vêm à sua esquerda. Resposta: patinetes elétricos.